Olá, queria mostrar para vocês, com esse vídeo um pouco mais curto, a maneira que a gente tem de representar, ou melhor, de fazer os filamentos de rosca, de uma rosca interna ou até mesmo de uma rosca externa, sabendo que aqui pelo SolidWorks a gente tem a representação da rosca, mas ela é apenas uma representação gráfica. Eu gostaria de fato de fazer essa rosca para a gente ter a rosca física desenhada mesmo e ver como é que é feito isso. Então, essa base é a base de um calço regulável que a gente está fazendo e ela tem uma rosca de M27 por 2. Então ela é uma rosca que passa aqui por dentro, onde vai um parafuso e também uma porca, que é o calço regulável, e ele é uma rosca de M27 por 2. Consultando tabela de roscas, eu achei aqui que o M27 por 2, o M27 por 2, ele tem um furo de 25.1. Então isso aqui é muito importante a gente sempre ter em mão e sempre poder consultar para saber o que a gente faz tanto de diâmetro interno quanto diâmetro externo. Então ela tem passo 2, profundidade dela também acaba sendo 2 e então o furo é 25.1. Se ela tem 27, na parte externa dela é 27, 25.1, a profundidade dela acaba sendo próximo de 1 milímetro. Então vamos lá no Solid e vamos fazer. Essa peça ela já tem um rebaixo aqui, ó, ela já tem uma parte que é cortada e a gente vai completar isso daqui. Completar esse furo então com 25.1. Eu preciso fazer um esboço nessa face com o diâmetro de 25.1. 25.1. Posso confirmar e fechar esse esboço e com vou sair aqui do esboço, com o recurso corte extrudado, selecionei aquele esboço, vou fazer ele não é cego até o próximo, confirmo e dessa forma então a gente furou essa peça. Eu tenho o furo certo já para fazer essa rosca de M27 por 2. Então duas coisas que a gente precisa fazer. Eu preciso criar o desenho do perfil desse filamento, desse filete de rosca, perdão, e também preciso calcular e preciso desenhar o caminho pelo qual ele vai passar, que seria um caminho helicoidal. Então, o procedimento é esse: esboço, um esboço nessa face, eu vou converter entidades, eu vou converter essa aresta, convertida essa aresta, eu vou aqui em hélice e a minha já está certo aqui, ó, porque eu já fiz alguns outros filamentos, mas ele está configurado geralmente assim, ó, com 300, com 2 revoluções e aqui com 360. Então o que a gente precisa? Eu não preciso de um passo de 300, eu preciso de um passo com 2. A posição inicial dela, nessa minha peça, é a 180 graus, e o número de revolução, eu vou colocar a quantidade de revolução necessária para passar até esse pedacinho aqui da peça. A gente precisa fazer isso por completo. Então o número de revoluções, eu vou clicar aqui, segurar e deixar ela fazer a revolução. Esse é o caminho pela qual a minha ferramenta de rosca vai passar e deixar os filamentos da rosca. Não preciso passar muito, o suficiente para fazer a rosca até o final. Ótimo, feito isso, eu posso fechar. E a gente criou dessa maneira o caminho pela qual a gente vai criar esse filamento de rosca. O próximo passo agora é criar o perfil da rosca em questão. Bom, então eu preciso também criar um esboço. Agora eu vou fazer esse esboço no plano que corta a peça ao meio, que é aqui no plano direito. Plano direito, eu posso dar um Ctrl 8, posso fazer nessa posição, eu prefiro ele deitado, então não vou utilizar
Não vou utilizar essa visualização, não. Vou colocar numa outra, onde eu acho que facilita um pouco a minha vida. Vamos ver aonde começa esse filamento. Ele começa... Vou girar a peça até ver onde ele começa. Ele começa aqui. Olha lá, é aqui que a gente tem essa peça, onde tem que desenhar. Eu vou ver se eu consigo desenhar aqui direto ou se eu preciso criar uma referência. Vamos ver se ele permite ele pegar aqui. Permitiu. Então eu vou fazer a partir daqui uma linha. Cancelo. Pego novamente linha. Vou fazer uma linha de centro, só como referência. Vertical aqui para cima. E agora a gente vai colocar valores. Dimensão 1,85 não, ela tem próximo de 1, então eu vou colocar 0,95. Aqui é a mesma coisa, ele não vai permitir colocar a cota aqui dentro. Ponto 95 e profundidade também na casa de 1. Dessa forma, quando a gente come isso daí, entre aspas, a gente vai voltar lá para o 27, que é o diâmetro externo do parafuso. Então a gente tem dessa maneira estipulado o passo e também a profundidade. E agora eu vou fazer como se fosse um triângulo. Essa ferramenta, olha só, ela é feita para dentro do material, de forma que quando ela estiver percorrendo esse caminho aqui helicoidal que a gente criou, ela vai retirando o material e formando dessa maneira o filamento ou filete de rosca. Então, confirmo, posso confirmar o esboço e agora eu preciso simplesmente mandar ele cortar. E o corte que a gente vai fazer, ele está aqui em recurso, é um corte por varredura, onde eu tenho que mostrar primeiramente qual é o objeto que vai cortar, o objeto cortante é esse, e aqui ó, é o caminho, então eu clico sobre o caminho. E ele vai, dessa maneira, retirar material e deixar a rosca desenhada dentro desse cilindro que a gente fez. Vou confirmar, às vezes ele demora um pouquinho, agora foi rápido. E olha lá, dessa maneira a gente tem então a rosca desenhada. Deixa eu ver se eu consigo cortar essa peça. Vou falar que eu vou fazer um esboço aqui no plano direito, só para cortar a peça no meio. Então a gente tem aqui, ó, a rosca feita por esse processo. Olha lá, aquele 0, alguma coisinha que eu deixei, eu poderia ter feito com 1 e 1. Eu fiz com 0,95, sobrou um décimo aqui, ó. Mas como é só uma representação, isso daí não vai ser utilizado, né? Então, representativo. Só que com essa forma o desenho fica um pouco mais pesado, mas é uma forma legal da gente fazer também, mostrar como é que é feito a parte de rosca, tanto interna quanto externa desses nossos desenhos. Deixa eu fechar, vou salvar, vou fechar o esboço e vou salvar então essa base. Essa base ela é parte integrante de um calço regulável que a gente está fazendo aqui para o curso de SolidWorks de peças mecânicas. Então eu tinha feito essa base anteriormente sem a rosca, na verdade ele estava com aquela representação de rosca do SolidWorks, que ela é só gráfica, e agora eu fiz ela assim como a Ashura, também eu fiz a parte achurada. Fiz a achura e também representei a rosca para a gente treinar esse tipo de ferramenta. Obrigado, pessoal, e até um próximo vídeo.